Boa noite, Sirleno. Tudo bom? Grande abraço aí. Boa noite, Renan. Tudo bem? Tirar o esporte fino aqui para vocês me entenderem melhor. Boa noite, Ricardo. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá o coração aí depois de ontem? Isso, vamos embora. Vamos torcer. Lembrando que sábado a gente tem aquela live 1 hora antes do jogo. Vamos tornar ela tradicional agora. A gente foi pé quente ontem, né? Contra Confiança. Isso aí assim, é impensável, né, Ricardo? Era impensável até a gente não ter classificado, né? Mas vamos que vamos aí. Vamos agradecer aí. Vamos agradecer pela classificação. Mas vamos torcer aí por um escapar aí, que é ridículo isso, né? Essa situação. É ridículo mesmo. Vamos embora. E com vocês, né? Nosso amigo Didi Duarte. Ex-jogador de futebol, agora treinador. Vamos incluir ele na live aqui. Boa noite, meu amigo Nivaldo. Tudo bom, meu fera? Já estamos lá na sua live lá também, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Até que enfim deu certo, né? Tudo bem, tudo bem. Não, correu tudo dentro do esperado. Vamos que vamos. Como eu faço todas as noites aqui, Didi, meu nome é André Carneiro, né? Eu sou responsável pelas mídias sociais desde a época do consulado. Deixa eu só dar aqui que tá dando uma microfoniazinha aqui, só um minutinho. Meu nome é André Carneiro. Pronto, agora deu certo. Então vamos para as devidas apresentações. Como eu estava falando, né? Meu nome é André Carneiro. Eu sou responsável pelas mídias sociais desde a Leão do Sudeste, né? Que é onde tudo começou com a gente. E depois de 8 anos, né? Que nós estamos nessa luta aí, também já somos consulado Campinas aqui. E o consulado, Didi, eu não sei se você sabe, né? É um pedacinho da ilha fora das redondezas ali, né? Da nossa famosa e querida Ilha do Retiro. Então a gente faz essa junção, né? De uma formação social também, que a gente atende, né? Algumas situações onde há essa necessidade. E Natal, a gente tem uma ação. Agora na pandemia também a gente teve ações também. Então estamos aí, né, envolvidos em várias frentes, não só na parte esportiva, né, mas também na parte social. Então, primeiramente, queria te agradecer aí por aceitar nosso convite e agora o espaço é teu
para dar uma boa noite a todo mundo aí que está seguindo a gente e está acompanhando essa live de hoje. Bem, boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande falar com vocês. Uma equipe também onde prestei meus serviços profissionalmente, né? É uma equipe que tem o seu nome, tem a sua história, né? Essa história hoje está um pouquinho meio, mas isso é normal. Existe uma queda para haver uma subida. Eu até assisti o jogo do Sport ontem contra o Confiança e essas coisas são assim, né? Elas precisam dar uma equiparada. O problema, muitas vezes, econômico, ele não agrada a todo mundo. E, principalmente agora, nessa pandemia, foi num momento muito errado, até mesmo para o próprio esporte, né? Que já tinha tido uma queda e tal. Mas o esporte é muito coração, ele é muito grande. Haja visto que vários consulados vocês colocam no Brasil inteiro, né? Isso aí faz parte, né, de um nome, faz parte de um clube, evidentemente, é respeitado em qualquer setor do Brasil, né? E até, por que não dizer, o exterior, que algumas vezes também. Eu participei de uma excursão também com o esporte. Mas o que eu quero te dizer é isso, né? Eu sou muito mais a nível de coordenação de base do que propriamente treinador. Duas coisas que eu gostaria de voltar. Voltar uma outra vida, sendo atleta também, porque é coisa que eu gosto até hoje. E a outra, gostaria de vir um pouquinho com mais experiência, mesmo antes de ter começado, numa situação de treinador que ela é muito mais difícil, ela é muito incompreendida, né? Mas a gente sabe que as dificuldades são essas, principalmente quando um clube não está indo bem, as dificuldades de assentar toda uma equipe, todo um time. Às vezes a gente bota um time para fazer comparações, como é o caso, quando um time está bem financeiramente, a facilidade de contratações de jogadores ela é muito mais fácil, né? Mas hoje o futebol ele precisa ser organizado assim de uma maneira geral, economicamente, e se o clube está saudável ou não na parte financeira. Se não tiver, o torcedor, e evidentemente ele não fica muito satisfeito se não houver contratações, é o seu trabalho de base que precisa ser feito. Portanto, é isso que mais ou menos hoje está fazendo com que o futebol brasileiro, inclusive pós-pandemia, deverá ter talvez uma preocupação maior com as categorias de base. É mais ou menos assim, eu passei um ano dentro do esporte, né? A gente fez uma... Não lembro agora se aquela competição era da Módulo Amarelo, me parece. Parece que foi naquela época, isso foi em 79 até 80, né? E uma excursão que a gente fez para a Arábia Saudita, para o Líbano. Mas eu fiz até, inclusive, as equipes que... Eu estava fazendo até uma avaliação das equipes que a gente tinha, né? Jogadores de muita qualidade, que vocês pouco conhecem, né? Mas a idade dos anos 80, ela pesa um pouco. Eu sou dessa época. Deixa eu falar aqui, Didi. A nossa dinâmica aqui é bem tranquila, tá? A gente dá ouvido aqui também a voz para os nossos amigos que estão assistindo a gente. E começamos aqui com o Leonardo Cruz, que falou que ele é conselheiro do esporte hoje, né? E ele falou que você morou na rua em frente do avô dele, em Jardim Atlântico, e ficava brincando com o filho dele. Ah, correto. Ia ficar brincando com seu filho, pelo que ele falou aqui. Leonardo, Leonardo Cruz. Ah, legal, Leonardo. Um abraço. Exatamente. Comprei uma casa aí na frente e foi nessa época mesmo. Inclusive, foi a época que nasceu o meu terceiro filho, né? Foi exatamente ali. Um abraço para eles aí. Ele falou que você era grande batedor de pênalti. Aí eu pergunto para você, pênalti se treina ou é aquela convicção assim? Porque é diferente do jogo, né, Didi? E num lance de disputa de pênalti, né? São duas situações que
não são tão... É a mesma situação, a mesma distância, mas são situações diferentes, né? Você gostava de disputar essas cobranças de... Ninguém queria, né? Mas na hora lá, o sangue fervia para bater ou você gostava mais de bater durante o jogo? Eu vou te falar das diferenças que tem. Para mim, eu gostava muito mais de bater falta de fora da área do que bater um pênalti. Eu vou dizer isso, que qualquer jogador que disser que não sente bater um pênalti numa hora decisiva, 0-0, disputar num título, ele está mentindo, porque o cara sente sim. A frieza, na verdade, ela tem muito a ver com a constância do jogador bater pênalti. E quando você bate falta também, que é constante, você joga a responsabilidade para o goleiro. Nesse caso, o goleiro joga a responsabilidade para o batedor, porque está muito próximo, né? Mas eu acredito que se você treinar e você tiver as suas convicções no momento de bater a penalidade, a tendência é pegar. Só que hoje, nesses momentos, nesses dias, os goleiros estão treinando muito mais. Você pode ver que estão pegando muito mais pênalti do que era antigamente, né? Por quê? Porque os goleiros hoje estão muito mais atentos, estão trabalhando muito mais a parte cognitiva, né, de reflexo e a saída do jogador para bater na bola. Hoje está enroscado. Se não souber bater bem em cima, se tu bater na metade do gol, o goleiro pode pegar. Na metade, no canto, em qualquer canto. Se der no meio, ele chega na bola tranquilo. Se der mais em cima, e que é difícil tu colocar lá, né, lá na corujinha, aí ele pode até botar para fora. Então, há uma pressão muito grande na batida de penalidade. Tem que ter muito sangue frio. Verdade. Didi, a gente vai dividir um pouco a parte de jogador. Vamos começar com essa parte aí. E depois vamos para essa parte de coordenação, essa outra parte de bastidores, né? Bastidores não, perdão, né? De comissão técnica, né? Que você se envolve hoje, né? A sua atual atividade. Senão, é papo para a gente ficar aqui 5 horas, né? História tem. Ô, Didi, como começou essa brincadeira de futebol? Tu nasceu aonde e como que foi esse desenvolver, né, dentro do futebol? Que naquela época era diferente, né? É verdade. Bom, a minha escola de futebol foi num colégio, né? E eu comecei ali a praticar, mas desde pequeno, já com 6 anos, 5 anos, meu pai já tinha me dado uma bola. E aí eu era muito desse de jogar bola dentro de casa mesmo, quebrar copo em casa, né? A mãe já ficava danada. Mas dentro das escolas, né? E aí tinha futsal, esse negócio de futebol de salão, né? Minicampo, e ali foi indo até eu chegar no Grêmio, em Porto Alegre, para fazer avaliação com 13 anos de idade. Passei lá até os 18, porque naquela época você ou fazia o contrato com 18 anos, porque não havia sub-20, havia só apenas até o sub-18, que era infantil, infanto e o juvenil, que o juvenil era até 18 anos. E aí eu fiz o meu primeiro contrato ali, no Rio Grande do Sul, mas foi no interior. Eu saí do Grêmio e fiz o contrato profissional num time que hoje não tem mais, que é o 14 de Julho, em Passo Fundo. Posteriormente, aí eu passei 1 ano e meio lá e fui para Paranavaí, joguei no Atlético Paranavaí, joguei 3 meses, aí dali fui para a Portuguesa de Desportos, e a coisa aí começou a crescer, evoluir. Sim. Depois fui para o Atlético Paranaense, né? Depois eu fui negociado com o Vitória da Bahia, e os rubro-negros sempre na minha camisa, né? Eu sempre vesti a camisa rubro-negro. Fui para o Vitória da Bahia. Aí do Vitória da Bahia surgiu a possibilidade, mas eu gostaria de ter voltado para o Sul, mas essa possibilidade surgiu para ir para Recife. Aí eu fui para o Náutico nessa oportunidade, fiquei um tempo no Náutico, fui para o esporte. Do esporte eu vim para o América aqui de Natal. Do América eu fui tetracampeão aqui como atleta, né, jogando. Depois eu encerrei a minha carreira mesmo, foi no Alecrim como atleta. Fomos bicampeões no Alecrim, 85 e 86. Encerrei a carreira, posteriormente comecei a ser treinador também. Essa foi a carreira de jogador. E depois comecei como treinador. Que legal, rica história. Nessa carreira aí foram quantos anos de como jogador,
18 anos, 18 anos, 18 Pô, anos. legal, Eu achei legal. legal. A gente aprende muito, sabe? Muito, muito. Parece Aham, até uma universidade ampliada, né? Porque é verdade, são 18 anos de uma cadeira profissional e que você aprende verdade. de tudo, né? Você sabe escolher o que é bom para você, o que não é. Se você tiver que escolher um lado errado, você está ferrado, né? As amizades é muito importante nessa tua caminhada, né? As decepções também são muitas. As alegrias, elas puramente duram talvez umas 4 ou 5 horas quando tu é campeão. Posteriormente, tu tem que voltar a campo e esquecer aquilo que passou, que tu já tem que entrar em campo para vencer de novo. Então, essa é a história de atleta o tempo todo. Tem algumas decepções, é normal a sua carreira, em qualquer lugar é assim, eu acho. Verdade. Pessoal da História do Leão aqui, o Carlão tá sempre com a gente. Carlos, muita gente boa. Tem alguns vídeos. É o maior acervo, né, que tem da história do esporte. E tem alguns vídeos da sua época também lá. Né? É uma página aqui no Instagram. Ah, é Tá? mesmo? Eles ajudam a gente a divulgar. Eles ajudam muito a gente a divulgar, né? Assim, que daquela época é mais complicado, né, de achar, né? Mas eles têm fotos e vídeos. É só conferir lá, tá, pessoal? Então, Ah, e Didi também. você depois passa para mim aí que eu vou ficar querendo dar Passo, uma olhada, sem dúvida. passo. Eles apoiam a nossa página aqui. A gente também, como um acervo deles é sempre muito importante para a gente, até mesmo em algumas situações, né, que a gente conta com justamente uma parte desse acervo para poder tomar conhecimento, né? Muito das histórias aqui que a gente é envolvido. E eu vou te dizer uma coisa assim, ó, recentemente eu recebi nessa pandemia agora uma vida diferente, né? É o que o pessoal vai buscando, como agora, né? Os ex-atletas e Sim. me passaram aqui uns 3 ou 4 gols que eu fiz, rapaz, eu fiquei tão emocionado, eu fiquei tão feliz, porque é difícil naquela época a gente ter esses vídeos, hoje é muito fácil. Então, toda vez que Sim. ocorre isso, é muito legal. Eu gosto, é bom demais. Para dar para os netos, dar uma olhada. Com certeza. E assim, aqui é uma grande família, tá, Di? Nossos amigos aqui que estão sempre nas bancadas aqui que a gente organiza das lives, né? O Johnson, que é nossa enciclopédia, que me ajudou bastante hoje com as pesquisas hoje para a gente estar conversando aqui. Johnson está participando da live, nosso cônsul Jaelson, né? Que é o grande organizador dos bastidores aí, é quem faz os contatos, é quem me passa toda a agenda. E eu é muito fácil, né? Jogar fácil, né, Didi? É como você jogava fácil no meio campo, né? Porque além da tua qualidade, né? Você deixava facilidade para os outros. Que nosso amigo Adolfo aqui perguntou que posição que você jogou. É só na meia, né, Didi? Eu joguei em 3 funções, assim. Já joguei de volante também no Atlético Paranaense. Sério? Eu Nossa. já fui volante, eu corria muito. Que volante, que qualidade, hein? Que qualidade na volância, hein? Mas corria muito. Depois eu passei e me efetivei na meia. Andei jogando, inclusive, até no Náutico de volante. E uma outra função que nós fazíamos antigamente, que um jogador de meio campo, ele rodava o campo inteiro sem a posição fixa, né, num setor do campo. E numa época dessa eu andei usando a camisa número 11 também. Eram essas funções que eu fazia. E eu joguei com um grande jogador que passou lá no esporte também. Excelente, Denô. Foi um atleta. Na época jogava Merica, eu e Denô. Esse foi um trio que a gente jogou em 79 e 80. Depois eu saí. Que trio, hein? Didi, lembrando aqui a você e a todos que essa live ela fica disponível, né, para quem chegou agora. Essa live fica disponível no IGTV aqui da página, né, que você consegue assistir na íntegra, e a gente também, numa edição especial, coloca na nossa página do YouTube também, onde a gente tem nosso canal, e a gente disponibiliza, e no YouTube também, do site Eu Pratico Esporte, que é do amigo Alessandro Matias, também muito gente boa que apoia a gente aqui. Então fica disponível em 2 canais do YouTube e também aqui na nossa página do Instagram.
Ô, Didi, deixa eu te perguntar. E assim, como foi essa transição, essa troca, né? Que você fez uma história, passou bastante tempo lá no Náutico, né? Teve algumas temporadas no Náutico e depois foi pro Sport, né? Eu digo bastante tempo mais no Náutico do que no Sport, né? Como que foi essa troca, né? Foi bombástica, né, naquela época, né? Um cara quando saía assim que nem você, que jogou muito bem lá e foi contratado pelo Sport, não era como hoje, né? Que o jogador veste camisa de 3 rivais, 4 rivais, quando depende do estado, e praticamente assim, não tem aquela identificação, né? No seu caso foi bem diferente, né? Rapaz, foi um convite de Roberto Massa, sabe? Uhum. O doutor Roberto Massa, ele me fez o convite e me perguntou por que o Náutico estava... E, na verdade, ele podia até estar pensando alguma coisa, o Didi aprontou dentro do... Foi uma discussão depois de uma viagem que nós fomos para a Europa lá, e a gente foi jogar também, porque ficaram 6 meninos da base viajando com a gente. E antes de sair, o presidente me chamou, Didi, tem um pouquinho de paciência com os meninos. Eu não sei se você está lembrado, eu acho que foi mesmo naquela época, em 77, que houve uma decisão contra o Sport e que terminou de madrugada o jogo, né? Sim. E houve um investimento grande do Náutico e o Náutico deu uma queda. E aí liberou muitos jogadores, ele não podia contratar. Esses 6 jogadores foram exatamente para se juntar à equipe principal e nós viajamos. Eu digo, não tem problema, presidente, sem nada. E quando chegaram, os meninos tiveram um comportamento bom e eu fui apenas questionar por que não tinha feito contrato ainda com o menino, porque os meninos estão indo bem. Uma discussão sem nexo nisso aí. Um conversou um negócio mais áspero com o outro e tal, o presidente me colocou à margem para trabalhar com a base, e foi isso. A única coisa que surgiu é uma mágoa, talvez uma falta de experiência minha também, né? Não tenho nada que discutir com o presidente, mas eu, naquele momento, estava vendo o esforço que os meninos estavam fazendo, estava indo bem. Tanto é que, naquela época, Douglas e Dimas chegaram como titulares aqui, né? Douglas e Dimas. Né? Sim. E o Paulinho, que saiu depois para o Corinthians, né? O Jonas e outros jogadores que foram com a gente, né? E aí eu fiquei batalhando, os caras deu um salário pelo menos, tá? Foi essa confusão que deu. Passei um mês treinando, a torcida estava chiando um pouco e achou melhor eu voltar a jogar. Quando eu voltei a jogar, aí foi que o Roberto Massa conversou com o pessoal do Náutico. O João de Deus, me parece, era um dos diretores do Náutico. Eu ouvi a troca e eu disse, acho melhor eu sair mesmo, depois de tudo que aconteceu. Não vou conseguir, talvez, fazer mais do que aquilo que a torcida queria e que esperava de mim. E eu achei melhor sair. O esporte também tinha uma conotação muito grande. E eu fiquei... Foi assim que saído. Mas não houve, assim, briga. Só apenas uma discussão, mais nada. Só apenas isso aí. Legal. Didi, a gente faz um bate-bola aqui sempre, né, com nossos convidados. Aquele perguntas e respostas, né? Talk show, né? Tá. Qual que é o time de coração, Didi? Rapaz, hoje é o Grêmio. O estado do coração? Rapaz, aí você me mata, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eu sou louco. Recife, meus amigos estão lá. Moura é esporte. Moura, é esporte doente, ele, sabe? Esse pessoal aí, Recife e Natal, para mim, Deixa eu mandar para ele aqui, inclusive, aproveitar aqui ao vivo, estou mandando para Moura aqui a nossa live, para ver se dá tempo dele entrar ainda. E Moura tá na lista aí, viu? Estou mandando para ele aqui. Você está falando do atleta, do atleta, o ex-atleta? Não, isso. Do Moura, que é um treinador de futsal de lá, que foi meu treinador também. Tá. Entendeu? Foi o treinador. Tá. Mas nada, e que também, Moura também, o ex-atleta que tem um nome incrível aqui, muito respeitado. Lá em Natal, né? Tá em Natal, em Natal. Isso. Maravilha. E a maior torcida, Didi? A teu favor, contra, não importa. Que assim que você sentiu, aquela mais apaixonada, a torcida que, tipo, te mexe, né? Mexe contigo.
Rapaz, eu não consigo assim. O Atlético Paranaense hoje, ela é muito forte. O esporte sempre foi. Se você, por exemplo, quem joga contra o esporte e quem joga a favor, a torcida também te leva, né? A torcida, Isso. e as torcidas hoje elas estão muito mais em função desse sangue, desse amor ao clube. Mas a do esporte a gente sente que ela tem um pouco mais desse talento, desse amor, dessa coisa. Sabemos que as outras também têm isso aí, né? Várias outras equipes. Eu joguei contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. É incrível o que eles fazem. Também é uma outra É torcida. verdade. Depois da torcida do esporte, Didi, particularmente, eu falo assim com propriedade, porque eu já fui a Belo Horizonte, né? E é um estádio gigantesco, né? O Mineirão é um dos maiores estádios aqui do Brasil. E um ano depois do 7-1, eu fui para esse estádio, né? Um Esporte e Atlético lá, né? E eu falo para você, realmente, depois da torcida do esporte, é uma das torcidas que eu vejo com mais entusiasmo, assim, né? De É, empurrar o time e não deixar quieto, assim, o jogo. Eu vejo até que, às vezes, a torcida do esporte dá uma esfriada no meio do jogo e tal, coisa que eu não vi em momento algum lá, é um negócio diferente. É diferente, não é... eu falo para todo mundo isso, e aqui na live a gente já entrevistou alguns atleticanos também, né, que vestiram, né, a camisa do Atlético, né, e jogaram pelo esporte também, e a gente comenta essa situação e realmente é bem peculiar, né, então eu também considero uma torcida bem assim, entusiasta, né, com o time. porque por mais que você jogue, por exemplo, no Maracanã e no Mineirão, você sente muito mais a força do torcedor, principalmente do Atlético, do que a própria do Flamengo quando você joga lá. E naquela época, para dar 60, 70 mil era muito fácil, né? E agora Verdade, você sente mais a do Atlético Mineiro do que propriamente do Flamengo lá, entendeu? No Maracanã. verdade, verdade. Didi, uma paixão. A minha família. A minha mulher está aqui do lado e disse assim, ela falou, ela sabe que Eu vi, eu vi, eu vi. mas Tá certo. Qual que é o nome da esposa, Didi? é Cirlei. Dona Cirlei, boa noite aí, viu? Tá certa, de cobrar. Ô, Didi, e a Ilha do Retiro para você, o que é, assim, o que é que vem na tua mente quando fala esse nome? Pô, Ilha do Retiro é respeito, sabe? Você jogar lá na Ilha do Retiro. E outra coisa, eu conseguia, eu não sei como assim, mas eu conseguia jogar muito bem contra o esporte sempre. Por quê? Porque você vai respeitando. Você vai Verdade, respeitando. Quando você não respeita, muitas vezes você deixa de jogar bem por isso. Mas quando você entra respeitando, você se dá bem. E é claro, é evidente que você tem que ter equilíbrio, né? E eu cheguei aqui em Pernambuco numa idade boa de jogador de 27 para 28 anos, mais ou menos. Acho que foi por aí, 26, 27 anos. Já é uma, novo. já é uma experiência boa, né? E Uhum. a gente tem que ter tranquilidade e concentração de jogo, né? E isso é o que tem que ter. Hoje se trabalha muito o psicológico do atleta em função disso, né? Inteligência de jogo, deixar que o jogador defina, decide. Não adianta botar uma linha no cara e dizer só vai por aqui. Não, não pode. Tem que dar um pouco mais de liberdade Liberdade. ao atleta, né? Porque às vezes a gente está sentindo falta desse atleta que decida jogo, que atravesse as linhas com mais facilidade, que não tenha medo do drible, tem que tentar. No último terço do campo, tem que ser assim. É ele que decide o jogo, é ele que define, e o torcedor gosta disso. A gente não pode estar querendo uma coisa somente aquela coisa, é tático, tem que dar uma liberdade, tem que dar. Verdade. Ô, Didi, e quem foi teu maior adversário, assim, dentro de campo? Um jogador que você considerava implacável, não, nem ao ponto de ser, vamos dizer assim, inimigo, né? Mas ser um adversário mesmo, leal, né? Que
de repente você até depois jogou junto. Rapaz, jogador inteligente, olha, no esporte ali que eu joguei, o Merica tinha que respeitar quando jogasse contra o Merica, porque eu cheguei a jogar contra o Merica quando eu estava no Vitória também, que ele é lá da Bahia. Mas existem grandes jogadores, Givanildo, né? Givanildo também era um jogador espetacular, rapaz. Fantástico. Um jogador fantástico. Ele. E era um jogador incrível, que ele não dava um chute em ninguém, um pontapé em ninguém, desarmava com uma facilidade os jogadores. Esse cara dava problema. Porque às vezes é mais fácil tu passar e envolver o adversário quando ele vai para a pancada que você já espera isso. Agora, o jogador com técnica é mais difícil você passar por ele, é bem mais complicado e marca melhor, né? Mas esses jogadores, Assis Paraíba foi um jogador meia também do esporte, muito bom jogador, muito bom. Ele foi até na época, depois ele tinha ido para a Arábia, me parece, na Arábia Saudita. Sim, né? Sim, teve uma carreira no exterior também, bem onde encheu os bolsos, né, Didi? Onde o cara vai no Petrodólares. Rapaz, eu tive 3 chances para sair e uma delas eu estava no esporte até. O presidente era Moura, não, esqueci agora, mas era na época. Um era Rodolfo Quinauer e o outro era Roberto Massa e tinha mais um presidente. Mas assim, estava tudo certo para mim ir para o Saragossa da Espanha, sabe? E no final eu já tinha até levado a família para o sul, para nós de lá viajarmos para a Espanha. Aí não deu certo. Esse foi um dos casos, que eu estava no esporte. Não deu certo a minha saída. E mais 2 vezes também tive essa oportunidade, também não deu certo. Mas assim, tive que ficar aqui. E eu acho que tudo que vem bem feito, nada é por acaso. Legal. Um abraço aí, meu amigo Adolfo, tá saindo aí, mas falou que tem um compromisso aí de trabalho. Mas tá respeitado, participou com a gente aqui ativamente. Grande abraço aí. Mas com o Didi continua. Didi, um título da tua carreira, assim, que tu lembra, assim, vivamente, assim, tá sempre na tua memória. Eu tive 2 títulos, assim, que para mim, eu tinha menos obrigação e a gente foi campeão. Se bem que eu disputei um turno só, que foi com a Portuguesa de Desporto contra o Santos, em 1973. Que ali foi um erro de pênalti, penalidade, né, que o juiz ele contou errado e que deu no tapetão depois os 2 campeões, que foi o Santos e a Portuguesa. E o outro título foi o campeonato, que há 18 anos o Alecrim não era campeão e a gente foi campeão. Então eu tenho que valorizar mais esse, porque é mais difícil ser campeão pelo Alecrim, né? E pela Portuguesa também. Nos outros você tem a obrigação de ser campeão pelo Náutico, pelo Sport, pelo Santa Cruz. Verdade. Mas e se você for campeão nesse estado, meu, é porque não é fácil, não. Porque juntava o Central de Caruaru, que fazia time bom também, né? O Porto também fazia time muito bom também. Na época não tinha Porto. Eu, como treinador... Era o time de Caruaru. Era o Caruaru. Isso, Atlético Caruaru, me parece. Atlético Caruaru, isso. Então, era um time forte ali. E fui campeão pelo América, fui campeão pelo ABC como treinador também. O ABC, inclusive, foi o clube que você foi depois do Sport, né? Saiu do Sport e foi pro ABC, não foi isso? Fui pro América. O América, desculpa. Desculpa aí, torcida do América. Eu saí do Sport, tinha terminado de jogar, eu acho que um turno, não lembro direito, do Sport, e fui pro América. E cheguei lá e a gente ganhou. Nessa época, o Alex foi junto, o Alex, que era um zagueiro, o Bonga foi junto, e o Nininho, que era um atacante de Sergipe. O Bonga saiu da base do esporte e foi para lá comigo. Ele ficou como titular. Eu e ele, e fomos bicampeões lá. Depois eu fui legal. Fui tetra. Aí, em 85, que eu estava parando. Aí fui para o Alecrim, fui bicampeão no Alecrim também, 85, 86. Aí, como treinador, eu fui campeão no ABC. Legal, legal.
Didi, e quem é o ídolo da tua época, assim, que na tua época de futebol, né, que te inspirou de repente até em algum espaço e é um ídolo até hoje, vamos colocar assim. Bom, é assim, eu sempre, na verdade, eu vou pensar como atleta na minha época, né? Existia um jogador chamado Afonsinho no Botafogo, aonde começava uma mudança muito da característica do atleta. Afonsinho era um cara que, polido, hoje ele é médico, Afonsinho, me parece que é vivo ainda, e ele era um cara de cabeça muito boa, ele. Né? E depois foi Sócrates, que ele começou, aquele negócio de democracia, aquela coisa toda. Mas assim, como profissional, eu joguei contra Pelé. Isso aí é uma coisa, uma história diferente do que você está falando, mas Zico foi um cara assim, muito, muito importante para o jogador que quisesse se espelhar nele, né? Pela maneira como ele era, de treinamento, de trabalho, né? Sim. Esses caras assim que no Brasil eles representaram muito para mim no início da minha carreira, assim. O Zico nem tanto, porque a gente jogou até quanto. A minha estreia, eu saindo do Náutico, era para mim fazer contra o Flamengo, havia um amistoso, e eu, no treinamento coletivo, que dia pronto para o jogo, eu machuquei o joelho, torci o joelho. Nossa. Não pude, fui apresentado para a torcida, com a camisa do esporte, e até tiramos uma foto, eu, o Zico lá e o pessoal. Aí disse, pô, Didi, eu soube que você ia estrear e tal. Eu digo, pois é, cara, mas o joelho. Aí ele disse, mas Didi, é assim mesmo, né? E tal. Pronto. Aí eu recuperei em um mês, eu estava recuperado depois, né? Mas é assim, essas pessoas assim representaram muito, né, no futebol brasileiro. Né? E tem outros, às vezes a gente fica falando assim e esquece, como teve Falcão também, né? Foi o cara. Sim. Paulo César Carpegiani também. São Bom pessoas. jogador. Às vezes aqui também joga, aqui no Nordeste jogou com algum deles, né? Não te vem muito assim, porque é muito jogador que você joga contra, né? E que foram grandes atletas também. E um gol importante, Didi? Na tua opinião, assim, o mais importante, mas não por ser o mais bonito, mas é aquela devida importância, assim, que esse gol representou, até mesmo na tua carreira. Pois é, rapaz, tem 2 gols, sabe? E um foi exatamente contra o Sport, cara. Foi um jogo que nos deu a condição de disputar o título contra o Sport e que levou aquela madrugada dentro. Sim. E aí houve uma consolidação assim, minha como atleta no Náutico lá. E o outro foi um gol que eu fiz no meio do campo, com 5 segundos. Eu estava no América nessa época, em 81. E um jogo contra o ABC também. Foram esses 2 jogos assim que eu achei muito importantes. Né? Não houve assim, muita emoção do gol do meio do campo, porque era uma coisa assim, diferente. Né? Agora, esse foi de longe quanto esporte, e foi no estádio do Arruda. Sim, Muita gente, muita gente. E aquilo ali também foi muito legal. Eu fiz um gol também contra o Botafogo da Paraíba, eu jogando no esporte também, de fora da área. Eu sempre fiz gol mais lá de fora da área, sabe? Era um jogo que a gente estava empatando 1-1 dentro de casa, a torcida pegando no nosso pé. Aí eu consegui pegar lá de fora uma boa dessa aí. É um jogo que também deu condição da gente disputar lá esse grupo amarelo lá. Legal. Didi, eu não sei se você acompanha essa polêmica que eles fazem, né? Mas a gente sempre pergunta nas lives aqui com uma visão diferente do torcedor, né? Mas esse título de 87, para você, de quem é? É do Sport? Ou é daquele outro time do Rio lá? A gente, quando fala por aí, a gente só fala no esporte. Eu não consigo imaginar Flamengo, não. Não consigo, não. Eu acho que é esporte, para mim, do que aconteceu. Tá, não tem outro. Não tem, não. Tá certo, Didi. Tá certo. Certíssimo. Didi, agora vamos para outro parêntese agora, né? A gente conversou bastante aqui da tua carreira de jogador. Agora vamos para essa parte quando você começou a comissão técnica. Isso era um sonho ou foi uma consequência natural da tua vivência no futebol? Quando você entra numa equipe de futebol como atleta,
você vai galgando, né, a sua personalidade, você vai montando uma estrutura, e ali tu vai adquirindo confiança do teu grupo, você se torna-se um líder. Para se tornar-se um líder, você precisa saber entender e compreender os dois lados da situação, né? Clube e atleta, e fazer com uma defesa muito maior ao atleta, em função do atleta naquela época não tinha até os conceitos de hoje de sindicatos, né, de associações do atleta, da AGAP, essa coisa toda. E a liderança, ela te leva a ser capitão, e a ser capitão te leva também a ter um entendimento junto com o treinador, você conversa mais com ele te dá alternativa dentro do campo para você decidir determinadas situações, e isso te envolve taticamente. E outra, te obriga a você dar o exemplo dentro de campo para o pessoal, suas atitudes, sua maneira de ser. E aí você tem a facilidade. Tanto é que num ano eu parei, no ano seguinte eu estava treinando o Alecrim. Legal. E aí vai indo, né? Agora, eu acho que hoje a gente precisa ter uma escola um pouco maior antes de chegar no profissional. Eu já fui direto no profissional. Você precisa ter um trabalho com base, trabalhar um pouco na base, fazer uns cursos de aperfeiçoamento, de entendimento, né, do futebol. E não aquilo que, na verdade, você aprende teórico. O teórico, para um jogador, é importante, porque você já tem a prática no jogo. A prática do jogo, tu tem que ter uma teoria. E se tu tem uma teoria e junto à tua prática, evidentemente, você vai passar na frente de muita gente quem nunca jogou. Pode ocorrer esse fato. Agora, existe também um treinador super inteligente que não consegue passar aquilo que ele entende como ele jogar. Interessante isso. Existe muito isso. Ele Verdade. A gente vê vários casos, né, Didi? O grande problema no futebol é esse. O jogador, depende do elenco que você entra, né? Quando não é um elenco que você forma, na minha opinião, né, como leigo, tá? E torcedor. E a gente vê tantos treinadores, né, que passaram pelo esporte, vários treinadores que assim, tinham uma vivência e, no entanto, não conseguia chegar, né, não dava liga, né, nos jogadores. E, consequentemente, outros treinadores que, considerados até polêmicos, né, como Leão, próprio Vanderlei Luxemburgo mesmo, né, passagem curta, mas teve uma passagem legal lá no esporte. Givanildo, que você citou também como treinador, tiveram uma história marcante, né, no esporte. Hélio dos Anjos também, da minha época, tá? Assim, que eu citei. E assim, eu vejo assim, né? Quando o treinador ele não perde a mão do time, aí danou-se, aí não tem pra onde ir, né, Didi? Então, aí assim, tá a tua vivência aí. Exato. E agora também tem um problema. Se o clube, hoje em dia, o problema é financeiro. Essa parte econômica que vai surgir agora aqui, que é essa pandemia que está ocasionando aí, ele vai ter que repensar sobre a sua parte econômica e modo financeiro de trabalhar. E aí eu acho que o torcedor vai ter que ajudar. Vai ter que ajudar. Porque não está em épocas de grandes contratações, não existe o dinheiro, né? Não tem capital para isso. O que deve ser feito é acreditar que esse jogador que sai da base, e eu lhe digo com todo conhecimento, Rodrigo, que hoje é da base, é o coordenador, sim, é um excelente, perfeito conhecedor para isso. Eles precisam, a direção e a parte em que é contratada para o profissional, de uma equipe de trabalho para o profissional, ela precisa acreditar que o trabalho do esporte é tão bom quanto o Atlético Paranaense, porque os meninos hoje, que estão trabalhando com base, eles estão cheios de cursos, cada vez mais, e muito, se aproximando exatamente ao profissionalismo mais rápido. O que lhe falta é exatamente a experiência, é a continuidade de jogos, é o que eu falo. Jogador de base que não botam para jogar, não vai ter jogo. Como se fala aqui no Nordeste. O Nordeste, às vezes, é penalizado porque joga muito pouco durante o ano todo. Não Sim. se pode
garotos da base não pode ter menos de 45 jogos ao ano. Você tem uma ideia, aqui em Natal, uma decisão de campeonato, quando tu chega na final aqui do Sub-20, você joga 12 jogos. Não existe, é um mês e pouco. Verdade. Curtinho, né? Isso aí. Eu lembro bem que a gente fez um time no Náutico, nós jogamos 44 jogos, nós fomos bicampeão, ganhou Copa, vários campeonatos, mas com 44 jogos, perdemos 3 jogos, jogando o Campeonato Brasileiro. Ficou no meio do caminho? É normal. Não se pode pensar só em ganhar o título. Você precisa aprontar o atleta com qualidade de jogos. Se ele for campeão ou não, não importa isso. Eu lembro muito bem que o Vitória da Bahia, quando eu fui mudar, sair do profissional, eu fui no Vitória. E lá eu falei com o João Paulo, esse coordenador que está no Palmeiras, e falei com outras pessoas também. E para você ter uma ideia, eu não lembro se ele falou o ano de nascimento 86 e 87, foi uma diferença impressionante. O 86 ganhou tudo quanto foi título e não conseguiu botar ninguém no profissional. O 87 não ganhou título nenhum e foi 10 jogadores e negociou para o exterior. Vê como são as coisas? Vejo. Didi, na tua visão, assim, quando você está formando um time para